Então, eu sou a professora Eucleia, se tem alguém que está assistindo hoje pela primeira vez, eu trabalho no Unidep, em Pato Branco, né, no sul do Brasil. Sei que tem gente de diversos lugares, isso também é muito legal. Então, o nosso tópico de hoje, já vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar, é sobre... Aqui tem mais gente entrando. É a aula 9, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos discutir hoje o tópico da aula 9, um tópico muito forte, muito importante, muito urgente que nós possamos debater, né? Principalmente para todos, mas eu diria que o profissional de saúde precisa estar muito atento a essas questões, que é a desigualdade sofrida pelas mulheres. Uma vez que o Brasil é o 4º país do mundo em violência contra a mulher, gente. E isso é um número muito chocante, né? Então, nós vamos ver alguns aspectos históricos, sociológicos, estatísticos mesmo, do âmbito do direito. Não que justifica, né? Porque isso não tem justificativa, mas que nos ajuda a compreender e, principalmente, né, que nossa compreensão possa nos tornar sujeitos ativos no combate a qualquer tipo de desigualdade, né? Uma vez que a disciplina de direitos humanos, como vocês estão falando tão bem, li vários fóruns, achei incrível o posicionamento de vocês, da maioria dos fóruns que eu li, sobre o primeiro fórum, né, que era discutir, inclusive, como que direitos humanos interferem na profissão de vocês, na formação profissional e social, e fiquei muito feliz com os textos que eu li, vi que a postura engajada de vocês, o reconhecimento de que direitos humanos é uma luta pela igualdade, é uma luta pelo reconhecimento de que todos nós somos sujeitos de direito, né? Então, essa é a ideia. E aí nós podemos pensar, mas a Constituição não garante igualdade perante a lei para todos? A Constituição sim, mas a prática social não, né? E por isso que os direitos humanos continuam sendo um forte e importante debate para a promoção da igualdade. E quando nós pegamos os dados e lemos que o Brasil é o 4º país do mundo em violência contra a mulher, isso é forte, né, gente? Isso nos toca fundo. É também um dos países mais violentos contra homossexuais, contra toda a comunidade LGBT, né? O Brasil é um dos países mais violentos. Então, quando nós pensamos que o Brasil é esse país ainda tão violento, nós entendemos que aquilo que está na Constituição ainda não está em prática. E a luta continua, né, gente? É só na luta que a gente consegue conquistas. As conquistas históricas, todas elas vieram a partir de muita luta social. Então, o tema da nossa aula é esse, e antes de nós começarmos a aula, eu quero lembrá-los dos prazos, né? Então, como eu disse para vocês, essas disciplinas 100% online, elas necessitam que vocês estejam muito atentos aos prazos. Então, o módulo 1 finaliza no dia 30/9, tá, gente? Semana que vem. O que isso quer dizer? Quer dizer que até 30/9 vocês têm que ter lido todos os materiais que estão ali, resolvido os exercícios ao final de cada aula, aqueles exercícios de autocorreção, vocês podem fazer quantas vezes quiserem, né? Então isso é legal, tipo, errou uma vez, tenta fazer de novo, o objetivo é aprendizagem, então não nota, né? Mas é que nota vai fazer parte disso, mas é que vocês aprendam, que ao resolver o exercício, vocês também reflitam sobre o tema debatido, conversem sobre ele. Então, a atividade dissertativa finaliza no dia 2/10, e atenção, gente, porque os prazos estão muito próximos, né? Então, você tem ali o módulo 1 finalizando em 30/9 e a atividade dissertativa já para o dia 2. Então, não deixem para a última hora, e o módulo 3, dia 3. Então, essa semana é hora de pôr tudo em dia, bom? Então, por acaso, né, se por acaso alguém ainda não enviou o fórum do módulo 1, ainda não pensou na atividade dissertativa, é essa semana, certo? Então, não deixem passar esses prazos, porque eles são bem, bem importantes. Dito isso, gente, vamos começar, então, o nosso tema,
né, que é a desigualdade social que as mulheres enfrentam ainda hoje na nossa sociedade. E eu digo ainda hoje porque esse processo ele é muito longo, né, gente? As desigualdades entre homens e mulheres, elas existem desde as primeiras sociedades, de maneiras diferentes, certo? Então, desde que a humanidade começou a se constituir em grupos, em hordas, em agrupamentos humanos, que as desigualdades, que os papéis foram sendo instituídos. Então, havia lá o papel do caçador, o papel do coletor, o papel do produtor, né, do construtor, do governador. Então, esses papéis eles eram estabelecidos de acordo com uma série de características físicas, biológicas, necessárias àquela vivência da espécie. Então, normalmente, a pessoa mais forte era também escolhida como líder, né? Um líder do exército, um líder do agrupamento. Com o passar do tempo, essas distinções elas foram se estabelecendo de maneira cada vez mais forte. O que isso significa, gente? Que toda desigualdade de gênero é uma construção social, certo? A sociedade sempre houve e ainda há sociedades que são matriarcais, que colocam na capacidade de gerar novos seres o grande poder. Então, as sociedades matriarcais são aquelas lideradas por mulheres, que consideram o poder gerador da vida como o elemento mais fundamental para a manutenção da espécie. Tem um texto, um livro muito importante de Mary Daly, não tem tradução em português, é um texto ainda em inglês, que ela estuda essas diferenças de gênero, fazendo um comparativo entre os agrupamentos humanos e os reinos animais, né, os outros reinos animais. E ela chega à seguinte conclusão: em nenhum reino animal a fêmea é tratada com menosprezo, porque a capacidade de gerar vida é considerada como um dos pontos mais altos, né, para a manutenção desse grupo. Em nenhum dos grupos também a fêmea é vista como frágil, em nenhum dos grupos a fêmea é vista como um ser inferior, pelo contrário. Né? Em todos os agrupamentos, vamos pensar das abelhas, vamos pensar dos leões, sempre o número de fêmeas é maior, né? E também as fêmeas são respeitadas naquele agrupamento, e todos protegem as fêmeas. Então, o alimento, se é escasso, vai para a fêmea. Exatamente por essa capacidade de gerar vida. O que aconteceu, e essa é a grande questão da autora, no nosso processo histórico, né, na nossa construção social, que na comunidade humana as fêmeas foram subjugadas. Por quê? Em qual momento histórico as mulheres foram colocadas para escanteio? E a valoração do homem, né, a valoração do macho na espécie se tornou superior. Porque isso é contrário, gente, a qualquer estrutura biológica. Então, o ser humano se constituiu na contramão, digamos assim, desse processo natural de proteção da fêmea. E considerar, segundo a autora, 51% de mulheres representam a população humana hoje. É muito pouco. Né? Do ponto de vista da preservação da espécie, 51% de mulheres é muito pouco. Né? Se a gente comparar novamente, como a autora faz, aos reinos animais, que sempre as fêmeas são em número superior. E aí que entra todo um discurso de opressão, de menosprezo, de controle e de domínio sobre o corpo feminino, certo? Então, o ser humano construiu historicamente um discurso de fragilidade da fêmea, porque isso a colocaria num lugar subalterno, uma vez que ela precisava de alguém para protegê-la, e também construiu toda uma estrutura de controle da fêmea, exatamente por a capacidade, né, que a fêmea, e só a fêmea possui, de gerar vida. Então, esse é o debate da Mary Daly, nesse excelente livro que ela tem sobre opressão e dominação feminina. Historicamente, então, foi se construindo um discurso que colocou a mulher num ponto inferior.
né, de todas as maneiras, seja no aspecto moral, seja no aspecto físico, seja no aspecto de inteligência, a mulher foi sendo subjugada. E aí a gente pode tomar como base a nossa tradição judaico-cristã, que lá na Bíblia já traz a mulher como aquela que provocou o pecado original, né? E a partir disso, gente, esse discurso judaico-cristão para o Ocidente, que é onde essa religião se espalhou de maneira muito efetiva, né? Não só no Ocidente, porque o Antigo Testamento ele também é base da tradição judaica e muçulmana. Então, a mulher foi vista como a pecadora original, né? Foi ela que se deixou levar pela serpente e que induziu o Adão a cometer o pecado. Esse discurso sempre foi muito forte, né? E ele moldou ao longo da história a ideia de que a mulher precisa ser controlada ou ela vai fazer alguma coisa errada. Olha que forte isso, gente. Olha o quanto isso impregnou a nossa sociedade, né? A ideia de que é necessário um controle efetivo sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, sobre as ideias da mulher, sobre as ações da mulher, ou ela cometerá alguma coisa muito trágica, né? Como fazendo essa comparação com o que fez Eva. Então, isso é uma das nossas bases, digamos assim, de um discurso de opressão. Aí, nós entramos num outro aspecto, que também é muito forte, que a nossa história, ela nunca foi contada pelas mulheres. Né? Toda a nossa tradição histórica, e vamos pegar desde esses livros religiosos, sagrados, fundadores, ela é contada por homens. Nós sabemos, e hoje já há diversos estudos sobre isso, que existiu evangelhos escritos por mulheres que seguiam Jesus Cristo, por exemplo, né? Já há comprovação, por exemplo, do evangelho de Maria Madalena. Há comprovação de outras mulheres também narraram, escreveram, contaram suas experiências com Jesus Cristo. Mas no Concílio de Nicéia, que foi feito no século III antes de Cristo, lá na fundação do cristianismo, se selecionou quais evangelhos fariam parte do Novo Testamento. E esses evangelhos, escritos por mulheres, foram desconsiderados. E isso também é muito forte. Então, quem contou a história? Os homens. Como que as mulheres aparecem? Quando aparecem nos livros de história? Como filhas ou esposas. E até hoje, né? Muitas vezes, para a gente nominar uma mulher, a gente diz a filha de fulano, né? A esposa de ciclano. Mesmo no mundo artístico, muitas vezes, a gente lembra da Angélica como aquela que é casada com o Luciano Huck. Isso não é porque nós somos horríveis, né? Mas é porque há uma tradição muito forte, muito enraizada na nossa sociedade, de que a constituição da identidade da mulher necessita de um aparato masculino por trás. Né? Vamos pensar no direito romano. Quem faz o curso de direito já deve ter visto isso, né, nas aulas de história do direito. A mulher era tutelada, gente, por toda a sua vida. Então, durante toda a prevalência do direito romano, as mulheres nunca foram sujeitos de fato. Elas eram sujeitos de direito, se elas nascessem numa família patrícia, né? Mas elas não exerciam esse direito, porque elas necessitavam de um tutor. E esse tutor tinha que ser sempre um homem. Então, as mulheres eram tuteladas pelos romanos considerarem as mulheres incapazes de tomar ações, atitudes, de ter um pensamento racional, lógico, efetivo. Então, aqui, retomamos aquele velho mito, né, do Antigo Testamento, de que as mulheres são impulsivas, facilmente controladas, facilmente manipuladas. Outro exemplo da permanência desses mitos sobre a feminilidade. Durante ali o início do século XX, né, no início do século XX no Brasil, com a luta das sufragistas pelo voto das mulheres, no Brasil teve muitos debates, e isso está registrado no Senado, nas câmaras de deputados, eles debatiam, né, e tentavam chegar numa conclusão se a mulher merecia votar. Se de fato o voto deveria ser estendido a essa população feminina. E um dos discursos mais fortes que impediam a mulher de votar era o debate de que a mulher seria influenciada pelo marido.
e que não seria um voto livre, e que isso prejudicaria